Deixa eu ver. Personalidade de Mashiach. Vamos lá. O Mashiach, ele vai ser um ser divino? Não. Semideus? Não, menos ainda. Né? Ser um ser humano. Né? Vamos lá. Mashiach e a era messiânica são o objetivo final do mundo, ou seja, completar o seu ciclo de reparação. Pré-concebido desde o começo ou desde antes do surgimento do mundo. Para o qual o mundo foi criado, por conseguinte, Mashiach é uma das coisas que antecedem a criação. Antes de Hashem criar o machucado, ele cria o quê? O band-aid. Ele cria a cura antes de fazer o machucado. Então, já que a gente tem um problema, ele vai aperfeiçoar uma alma e vai trabalhar essa alma para que ela esteja pronta no nível suficiente para quando o ser humano precisar dessa restituição, dessa restauração. E no caso do câncer, como é que fica ali? No caso do Câncer, maligno. Não, ainda tem as curas que a Hashem preparou. Talvez a gente ainda não descobriu. Descobriu ainda. Pode ser. É que nem, por exemplo... Mas se foi criado, se existe o câncer, existe a cura. Sim, sim. Com certeza, não tem É que nem a mordida da cobra. Ninguém sabia que tinha cura antes. Deve usar o cavalo também. Mordida da cobra. Ah, É o sorante afítico. Ah, sim. Sim. Não é que eu não entendi. Então, assim, todos os tipos de doença, a gente tem a cura já, tá com a Hashem. Só precisa descobrir. Vamos lá. Boa pergunta. Vamos lá. Por conseguinte, Mashiach é uma das coisas que antecedem a criação, porém, isto se refere ao princípio da alma de Mashiach, como eu falei para vocês. É uma centelha inicial que ela vai sendo trabalhada e aperfeiçoada para que no momento certo seja revelada. Tá? É aquela questão das almas que eu falei para vocês, de como é que funcionam as almas e tal, e da reparação das almas do mundo. Tá? No âmbito da realidade do mundo físico, Mashiach é um ser humano. Fisicamente ele é um ser humano 100%. Mashiach é um ser humano nascido de maneira normal e natural, de pais 100% humanos. Tá? Isso está lá em Or HaHamah e também no Zohar, no volume 2, 7 Amud Bet. Dava Chaim Vidal também fala isso, Arba Meot fala isso, Shechel Kesef também fala isso, e também tá no Yeshuot Meshichot também fala sobre isso, e o Yun Hashlishi. Todos eles concordam na mesma opinião. A única qualificação necessária para a revelação e suas origens é de que ele é um descendente de Davi HaMelech. Ah, mas Yaakov, isso eu já ouvi, tá? Ah, mas Yaakov, não dá mais para saber quem é descendente de Davi HaMelech. Tem famílias, sim, que guardam a tradição, né, de ter, hoje em dia, sobrenomes, mas antes era outras famílias que diziam e que tinham testemunho de que aquela família era a família de Mashiach, né, de Melech Mashiach, do rei Davi. Então, essas famílias são descendentes de Davi HaMelech. Existe hoje em dia. Não, tem que existir, porque a Torá fala bem claro que é dele, não deixou nenhuma dúvida que... E também tem outras famílias que provavelmente também são, por conta da dispersão e do reajuntamento, que não sabem que são. Então tem um código de DNA de Davi HaMelech, sabe disso? Não. Tem um código de DNA de Davi HaMelech que talvez no futuro as pessoas vão fazer, os Yehudim vão fazer teste de DNA para saber quem é dessa família também. Entendi. Porque pela dispersão e reajuntamento, pode ser que eu tenha uma família também que não saiba o que são. Só que com código de DNA genético a pessoa já consegue reconhecer e decodificar quais são aquelas famílias que têm DNA de Davi HaMelech. Bom, vamos lá. Perdão. Muito pelo contrário, Mashiach já está sobre a terra. Já está sobre a terra. É um ser humano de status muito santificado. É um tzadik que aparece e existe em cada geração. Ok? Está na Mashiach em cada geração. Tá? Querem ler tudo aqui do começo? Não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá em cima na página, na segunda linha, descendentes, tá? Desde o seu nascimento, a sua retidão aumentará constantemente, ou seja, ele vai ser um balde de chuva, é o que parece. Em virtude dos seus atos, ele merecerá níveis sublimes de perfeição espiritual, ou seja, ele vai fazer um esforço para aprender.
tá? Como qualquer outra pessoa. B. Mashiach em cada geração. Qualquer momento é um bom momento para a chegada de Mashiach. Isso, no entanto, não quer dizer que no momento adequado ele emergirá repentinamente do paraíso para aparecer sobre a terra. Isso superficialmente aparece também no Zohar HaKadosh, no segundo volume de 7 Amud Bet. Praticamente essa parte do Zohar HaKadosh fala só sobre isso. Vamos lá. Muito pelo contrário, Mashiach já está sobre a terra, é um ser humano em status muito santificado, é um tzadik que aparece e existe em cada geração. Em cada geração nasce um descendente de Eudá capaz de ser Mashiach de Israel. Tá? Isso está em Mikraot, Gedolot, Bamidbar. Reverendo, olha só, vamos lá. Você lembra que eu falei para vocês sobre Gilgul Neshamot? A gente falou muito sobre Gilgul Neshamot quando a gente estava tratando de Mashiach. Sim. Então, assim, na roda das almas, como é que a gente pode entender que cada vez mais nascem mais pessoas? E como é que a gente pode entender aquela questão do Shabbat vai Nafash, da questão do retomar a alma e da alma, porção adicional de alma do Shabbat, como a gente já leu na Torá, lá em Shemot. Shabbat, se não me engano, capítulo 30 que fala isso. Que vem uma alma adicional no Shabbat, está escrito lá. Como é que a gente entende isso? A gente entende isso da seguinte forma. O DNA, ele vai passando, então o teu filho tem o mesmo DNA que você. E ele vai se multiplicando, vai ter mais filhos e vai ter mais do teu DNA espalhado aí pelo mundo. Dessa mesma forma como a alma é entendida como uma energia vital, ela é parte da sua vida humana, ela vai ser transmitida para frente. E ela vai ser transmitida, ela vai passar. Cientificamente falando, toda a energia que a gente faz, ela vai se transformando em outra coisa. Por exemplo, aquilo que eu comi hoje, o sol que eu absorvi quando eu estava andando pela rua, tudo isso ele veio para cima de mim. Se eu faço, deixa eu pegar aqui, não tem nenhum lugar que eu possa fazer esse tipo de experiência. Tem um livro circular aqui? Tem. Se eu faço isso aqui, estou fazendo um atrito aqui. Vamos lá, vou chegar lá. Bota a mão aqui. O que você sentiu? Está quente. Exato. Parte dessa minha ação gerou alguma reação física. Esquentou aqui. Isso pode ser considerado, por exemplo, entre aspas, para vocês entenderem o conceito de malar. Ok? Malar é uma força de ação que corresponde a uma outra ação. Tudo aquilo que eu comi, toda a energia que eu absorvi, que eu transformei em estudo, que eu estudei, que eu ouvi coisas, no dia de ontem, no dia de hoje, que eu falei, que eu li e trouxe para cá, compôs um tipo de energia. Essa energia compôs algumas coisas dentro do meu pensamento. E eu estou transmitindo para vocês. Toda essa ação que eu fiz antes, ela acumulou e resultou nessa aula. Então, toda a energia que a gente faz, ela se transforma em uma outra coisa. Isso entrou na mente de vocês, no coração de vocês, e vai gerar novos pensamentos e novas ações, dependendo de como você recebeu isso. Isso para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o Gilgul Neshamot também. É uma transmissão de uma energia vital das almas que ele é transmitido. Tá? Por isso que dizem que Moshe Rabbeinu ele também está em todas as outras gerações posteriores. Porque todos nós temos uma missão nesse mundo. Nós não conseguimos realizar 100% da nossa missão nos 120 anos. Não dá. Mas dá para a gente melhorar. Tá bom? Então, o que acontece? A gente vai melhorando. Tem coisas que a gente não vai melhorar. Mas eu conversei com uma colega de trabalho essa semana e ela estava comentando que o filho dela, ela falou assim, nossa, como eu não sabia o quanto eu era insuportável ter o meu filho. Ela falando dela mesma. Como assim? Ela falou, o meu filho é exatamente como eu. Só que é de uma maneira que eu posso olhar o que ele está fazendo. Porque quando a gente age, a gente não percebe que a gente está fazendo algumas coisas. E agora que ele faz a mesma coisa que eu faço, ele é muito pequenininho, eu percebo que eu preciso melhorar na minha conduta. Porque ele é igual a mim. Só que eu achava que eu era normal. Só que agora eu estou vendo como eu sou insuportável. Interessante. Interessante. Então, às vezes os nossos filhos eles vão consertar coisas em nós ou neles mesmos que são nossas. Então, por que a gente faz a vigília de Shavuot? Para reparar na noite de recebimento da Torá que nós não ficamos acordados.
Alguém tem dúvida? Nós no passado. Nós, mesmo. não vou dizer nós no passado, porque esse conceito não é exatamente assim. Mas nós, parte de nós, pode-se dizer. Não necessariamente nós, mas parte de nós. Então nós temos dentro da gente a alma judaica, ok? Que estava lá atrás. E que essa semente foi transmitida e chegou até nós. E a gente precisa fazer essa reparação. Muitos dizem que vocês estavam na Segunda Guerra Mundial. Sim. Vai saber. Muitos dizem que vocês estavam na Inquisição. Acho mais fácil dizer que estavam na Inquisição. Porque lá atrás nós temos antepassados que estavam lá, que cometeram alguns erros. A Guerra Mundial foi muito anteontem, né? Talvez. Ou então, talvez seja o pessoal do... De repente, quem está na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial agora, a gente já bem mais antigo. Ou então do Ashkenazim e tal, não sei o quê. Eu sou um pouco lógico, então, ou seja, tem que ser uma transmissão que na minha cabeça funciona como o DNA que é transmitido. Na minha cabeça funciona assim. Não sei se há uma transmissão tipo Wi-Fi, não sei como é que faz. Aí não me pergunte que eu sou quase que ignorante nessa parte. Mas eu entendo como se o DNA seja a forma mais palpável dessa transmissão. Assim como eu leio na Torá e no Tanakh como a transmissão da alma é feita. Então, como eu sou um pouco textualista, né, eu gosto mais dessa parte assim, mais da parte mais chata, no sentido chato. Então, para mim é mais fácil explicar no chato, no sentido simples da Torá, a parte escrita, é que a transmissão é assim, de pai para filho, e a alma vai precisando melhorar a partir do momento que o DNA ele é transmitido. Então acredito que dos Ashkenazim, eu acredito que tem mais pessoas, até mesmo na Alemanha que estão fazendo conversão agora também, tem muito, né? Ou até mesmo no sul do Brasil, né? Ou então Petrópolis e tal, que tem alguns descendentes de alemães que talvez sejam dessas famílias que se desviaram e foram para lá e não sabem que são judeus, estão fazendo conversão, né? Então assim, pode ser, e eu acredito mais que da galera daqui é mais o pessoal da Inquisição, precisam melhorar algumas coisas dos seus pais, consertar, fazer o tikkun dos seus pais, tikkun olam, fazer uma reparação. Eu acredito mais assim, tá? Então, é só para entender um pouco mais essa coisa. Então, o Mashiach está vivo na nossa geração? Sim. 100%. 100%. No ano de 5.775, tem Mashiach? Tem. Agora, o potencial dele está ao máximo para poder chegar a Geulah, a redenção? Não. Então, ele pode ser coroado Mashiach? Não. Reparem, ele tem 100% do potencial para ser Mashiach. 100%. Só que ele só vai ser coroado Mashiach quando? Quando tiver potencial nosso, dele e de Akadosh Baruch Hu. Potencial de Akadosh Baruch Hu não, perdão, é uma besteira falar isso. Mas, quando Akadosh Baruch Hu fala assim, é o tempo. Chegou a hora. Simbora. Aí sim. Reparem que uma pessoa pode ser chamada de Mashiach sem a Geulah acontecer? Sim. Não. Ele é Mashiach, ele tem 100% do potencial de Mashiach, talvez seja até, primeiro falar, ele é Mashiach, talvez pode falar, não tenho certeza. Mas coroar ele como Mashiach... Não. Mas falar também não pode? Falar também não é o ideal? A gente evita, para evitar problemas políticos. E também evitar também... Talvez, é verdade. Sim, faz sentido, que aí evita também uma crença de dizer, então a Geulah chegou, está aí na porta. Sim, você pode confundir. No Tanakh, eles até faziam isso, mas o Tanakh é outro nível, a gente não é o povo do Tanakh, tá? A gente é outro nível. Então assim, só pode considerar que alguém é Mashiach, só se 100% conseguir conquistar a Geulah, ou pelo menos os indícios da Geulah, porque ele vai estar fazendo a Geulah. Nós somos o povo do Tanakh? Hã? Será? Sim. Boa pergunta. Será que não? Boa pergunta. Não, sabe por que eu tô... Geulah é redenção. É quando a era messiânica, quando o tempo de Mashiach acontecer e que quando não vai haver mais morte, mais fome, mais dor, doença, briga, guerra, mutilação, fome, miseráveis, não vai haver mais idolatria, essas coisas. Essa é Geulah, é a redenção final. Moré, agora uma coisa interessante. Eu entendi, pelo que eu entendi, você falou que nós somos o povo da Geulah, quando você falou isso, me veio uma coisa assim na mente, por isso que eu falei, será que nós somos? Porque, por exemplo, no conceito de Gilul Neshamot, quando, se voltamos aqui para fazer o Tikkun Olam, né, a reparação, há alguém que, por exemplo, ou várias que não precisará mais voltar aqui, que já chegou ao nível máximo da sua missão, podemos dizer isso? Para que ele não volte mais aqui, e que agora, por exemplo, alguém veio, por exemplo, Tanar, sei lá, o senhor citou aí, perseguição lá atrás, lá. Sim.
Inquisição, Inquisição, a Primeira Guerra, o Showa, e vamos supor que, sei lá, alguém no decorrer de todo o tempo melhorou, chegou ao seu nível máximo. Ele não volta mais aqui mesmo assim? Vamos lá. Tá aí uma questão. Existem fatos que sim. Por exemplo, ele é o Anavi. Voltará, inclusive. Mas Mas assim, ele chegou no nível pleno. Ele não morreu. Quer dizer, não morreu, não está morto. Ele está vivo. Sim, mas estou falando não no caso dele, falando no caso, por exemplo, da sequência normal. Porque se o Gigolo Neshamot é a gente retornar aqui para poder fazer o Tikkun Olam, né, a reparação. E aí, então a gente vem reparando. Se é reparar, a lógica é entender que existe um nível. Sim. Pelo menos no estado ético-racional. Só que tem um problema. A gente não pode entender que é 100% a gente. Cada um tem sua missão própria. Eu entendi que Entendeu? essa pessoa tem parte dessa alma que está no passado. Até eu entendi. Então ninguém 100% volta 100%. Não, mas até eu entendeu? entendi. Então assim, as partes da alma, ela vai se reparando, né? E ela vai se melhorando. E vai ter essa parte da alma que está 100% completa, não volta mais. Entendi. Agora, a parte que precisa, Me respondeu. volta. Me respondeu. Consegui chegar no entendimento. Entendeu? Consegui Então assim, chegar. não é um entendimento como o pessoal tem lá fora, de que é 100% eu. Não. Entendeu? É parte da alma que precisa ser reparada. Entendeu? Me E respondeu. que também sou eu. Que também Ah, sou não eu. sou eu. Ou seja, o eu que estava lá atrás, que já chegou, a parte do eu Sim. que está em mim hoje, Sim. que chegou 100%, ela não vai precisar mais seguir. Tá fora. Mas o eu que estou hoje, que ainda tem muita coisa para melhorar, vai seguir por aí. A gente tem 120 anos pra Vai chegar seguir lá. por aí. Uma coisa que eu acho interessante é que a psicologia fala que o caráter do indivíduo é genético. Sim. Então, isso seria a explicação de pessoas nascerem numa comunidade com princípios totalmente corrompidos e ela ser uma pessoa honesta. Ela não se deixa contaminar. Né? Assim como tem pessoas que nascem num lar onde tem condições, onde não tem necessidade dela ter um caráter corrupto. Sim, e ela é sim. assim. E isso mostra justamente isso, comprovado pela ciência, vamos dizer assim. Sim. O caráter daquela pessoa, ele já vem forjado do seu DNA. Sim. E o seu DNA, ele vem com as características de seus pais e de seus avós. Boa. É por isso que os judeus da antiguidade e até alguns mais religiosos de agora, os casamentos são quase 100% arranjados. Não arranjado o seguinte, olha, você vai ter que casar com aquela pessoa. Desde a época bíblica, os casamentos arranjados, a pessoa precisava escolher. Se o casamento estava 100% arranjado, mas que a pessoa não chegava lá, não apaixonava, então o casamento era desfeito, o contrato já era desfeito, o divórcio era organizado. Mas a pessoa precisava se apaixonar. Mas, olha só, eu ouço muitas histórias, por isso que eu digo assim que eu sou muito pró um grupo, que eu não vou falar, mas sou muito pró um grupo porque eu fui muito influenciado por eles de verificar midot. Por exemplo, tem uma mitzvah que é você se unir a um sábio de Torá. E como é que é uma das maneiras, agora vocês vão ligar as coisas, como é que é uma das maneiras de você ligar um sábio de Torá? A sua filha para poder... Sua filha para casar. Por quê, gente? Você tem uma geração de 3 pessoas que estudam Torá. Aí está na 4ª geração. Tem dúvida que aquela pessoa ali é uma pessoa que está trabalhada nas suas midot? A primeira teve uma peneira, a segunda teve uma peneira, a terceira... A 4ª geração foi tão peneirada de midot daquela pessoa que já sai já melhor a pessoa. Então é mais difícil, não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil uma pessoa de péssimo caráter. Então, você quer conhecer uma pessoa, conhece a mãe e o pai dessa pessoa. Então, por isso, gente, você quer escolher alguém... Gente, é óbvio que tem pessoas, que tem famílias, especialmente se não forem religiosas, que ele vai ter problemas de caráter anterior e que aquilo ele vai passar para posterior. Com alguns rapazes eu já conversei sobre o meu pai, por exemplo. Tá? Meu pai é uma excelente pessoa, só que teve alguns problemas que meu pai teve. Não sei se meu pai melhorou todos esses problemas que ele teve, só que eu vim nesse mundo para melhorar algumas coisas que meu pai não conseguiu. Tá? Então, assim, eu estou melhorando algumas coisas que eu tenho quase, assim, 30% dos problemas que meu pai tem. E eu tento me consertar nesses problemas. Não quer dizer que eu vou desenvolver 100% dos problemas dele, mas é um alerta. Para saber onde eu vou precisar me consertar também. Sim, que fica acesa para poder... Exato. Entendeu? Então, assim, escolher esposa, escolher marido, você não escolhe somente a pessoa. Por quê? Pode ser que lá na frente, alguma coisa que... Gente, sinceramente, todo mundo esconde um pouquinho de quem você é de verdade antes de casar. Todo mundo. Por isso que, assim, eu conheço geralmente os casais. E quando os casais vêm conversar comigo, eu falo o seguinte, olha, meu irmão, ela é assim, minha irmã, ele é assim.
Eu falo, a pessoa, não, que isso, não, vamos botar as cartas na mesa aqui. Eu sou bem assim. Quem já experimentou, tem uma conversa comigo assim nessa forma, eu já falo assim, ó. Tipo assim, por exemplo, ela é mandona. Você gosta de gente mandona? Ah, não. Então, ela é mandona. Não, mas não sou mandona. Não, mas não, você... Toda vez que a gente vai organizar uma coisa aqui, você é mandona, você manda. Agora, tem que saber se ele vai aceitar você, ou se você vai dar uma maneirada. Isso você tem que acertar antes de casar, porque depois de casar, macho é problema. Acaba com o shalom básico. Então, a sinceridade antes do casamento é muito boa, porque ambos trabalham antes de casar e eles vão continuar trabalhando depois de casar. Vocês entenderam? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me dou mais com o que faço do que o tempo que eu levo em fazer. Se eu tiver 15 coisas para fazer no dia, eu vou fazer aquelas 15 coisas e pronto. Aí às vezes eu me perco nos horários que eu vou fazer essas coisas. Mais fácil. Por exemplo, eu tenho um outro problema. Eu sou uma pessoa... Esperança de admitir, eu sou uma pessoa competitiva. Eu vou querer fazer... Se eu me propus em fazer alguma coisa, eu vou querer... Se eu for ter um negócio, eu quero ser o melhor negociante naquilo ali. Se eu vou fazer uma embalagem, que eu trabalho com embalagem, eu quero ter a melhor embalagem. Se eu vou fazer um projeto de pesquisa, eu quero ter a melhor pesquisa. Eu sou assim. Nós estamos assim. Eu sou assim. Se eu quero vender alguma coisa, eu quero que o meu produto seja o melhor. Fazer com que o meu produto seja o melhor. Então assim, Ravelino, isso às vezes me atrapalha. Então eu tenho que me conhecer, admitir que eu tenho um problema e canalizar eles. Gente, não existe midá negativa. Existem midot que são descontroladas. Então todas as suas midot, sejam elas que você acha que é negativa ou não, a pessoa às vezes é muito agitada. Às vezes a pessoa calma demais. Às vezes a pessoa é bagunceira. Às vezes a pessoa é desorganizada. Às vezes a pessoa não tem negócio com horário. Então, essas midot, elas não são ruins. Entendam que elas são boas. Você só precisa consertar elas para que elas possam te beneficiar e beneficiar as pessoas ao redor. Ok? E se trabalhar midot? Isso é um pouco do Tikkun Olam. Deixa eu ver. Quanto tempo? Dá tempo ainda. 10 minutinhos. Vamos lá. Deixa eu ver onde a gente parou. Nós temos cada geração. Vamos lá. Segundo parágrafo da parte B aqui da página 38. No dia particular em que marca o final da Galut, quando o Mashiach redimirá o povo de Israel, o Israel, a única alma pré-existente de Mashiach, armazenada no Gan Eden, desde a antiguidade, descerá e será concedida a este tzadik. Duas almas vão se unir numa única pessoa. Moré, essa alma que se encontra no Gan Eden é a luz oculta que a Hashem escondeu na criação Sim. do mundo? Sim. Que ninguém teve acesso até hoje a ela, nem até o chão? Sim. Só que aí a pessoa fala o seguinte: que isso, Jacob? Tá falando de possessão? Tá falando que o camarada vai lá, como é que é? De book, vai entrando de book na pessoa? Como é que é o nome daquele filme? Possessão. Possessão? Possessão. Não, possessão não é isso. Se você entender que em Shemot, Êxodo, fala o seguinte: Veshameu bnei Israel et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. E guardarão os filhos de Israel o Shabat para fazer do Shabat uma aliança eterna de suas gerações. E o Eterno criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou não, vai na faixa. O que é vai na faixa? O que é nefesh? Alma. Vai na faixa é voltar a alma, ou dar alma, ou acrescentar alma. Ou seja, no Shabat você ganha uma alma adicional. Está escrito isso em Shemot, Êxodo. Só que é traduzido de uma maneira que quase ninguém consegue ver. Mas
você tem uma alma adicional de Shabat. Essa alma é a alma coletiva do povo. Então quer dizer que no Shabat, quantas almas o Mashiach vai ter? Não, 3? A dele, a alma primordial de Mashiach e a alma coletiva do povo. Que é adicional do Shabat. Então esse conceito é um pouco difícil para quem está do outro lado da poça. Porque não entende o que significa alma. É verdade. Não entende o que significa alma. E quando você vai mostrar essa pessoa, a pessoa, almas, quantas? 3, possessão, que é isso? Possessão, Uma coisa dessa, fica um tempo. Adão, né? Marichon, ele dividiu a alma dele mesmo. Sim. Para Davi e para Jacob a vida, né? Sim, exato. Ele teve que reparar para ele. Para poder viver mais, né? Para viver mais. De Mashiach também, né? Mashiach também, né? Quem deu parte da alma? Foi Davi Amélia? Davi Amélia deu parte da alma de Mashiach. Deu parte da alma para que Mashiach vivesse mais, né? Sim. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Sobre a vinda descendente de Mashiach, é preciso colocar a seguinte premissa. Moshe Rabbeinu, o primeiro redentor de Israel, chegou à idade de 80 anos e não soube nem sentiu que ia redimir Israel. Ou seja, ele pensava que ele era uma pessoa comum. O último dia de vida dele, ele só uma pessoa comum. Moshe Rabbeinu. Pô, imagina falando uma vez. Ele ia sentar aqui com você, ele ia sentar aqui com você, você ia levantar para ele e falar, não, cara. Eu iria falar igual a Bai falou por Abba, né? Então eu sou um morto. Exatamente um morto. Vamos lá. Inclusive quando a Kadosh Baruch Hu, o Sagrado Bendito seja ele, disse: vem e eu te mandarei a Faraó. Em Shemot, Êxodo 3:10, ele se recusou e não quis aceitar essa missão. Portanto, ele ficará para o Redentor. Portanto, ele ficará para o Redentor final. Gente, só para lembrar, por que ele não quis aceitar? Primeiro que ele achou, não é eu, não sou eu. Tem outro cara melhor aí, quem tem? Tem meu irmão mais velho. Um bom orador. Fala bem pra caramba. Mas tem uma outra coisa que também ensina também. Só pra... Eu tenho que dar uma aula, né, de vez em quando, é chato. O que acontece? O Moshe Rabbeinu falou o seguinte: Hashem, olha só. O Senhor, que é Ribono Shel Olam, gigante, dono do mundo, o Senhor, na hora que criar o mundo, o Senhor podia fazer tudo sozinho. Mas você falou assim: vem cá, Malachim, anjos, vem cá, senta aqui comigo. Queria fazer aqui os anjos a nossa imagem segundo a nossa semelhança. O que vocês acham? Gente, a Kadosh Baruch Hu chega para os Malachim e pergunta a opinião deles e fala: fazer um negócio aqui parecido com a gente, tá? Com a gente? Como assim, Habib? Como assim com a gente? O Hashem, né? Ou seja, é a mesma coisa que Bill Gates chega lá pros acionistas ali e fala assim: olha, eu quero fazer um negócio novo aí, o que vocês acham aí? Você está pedindo a minha opinião, sério mesmo? Então, Hashem pediu a opinião dos outros, como é que, isso por educação, ele nem precisava, por educação, né? Isso ensina pra gente o quê? Consultar as pessoas, ser educado, dar à frente. Hashem ensina isso. E aí Moshe Rabbeinu falou assim: Hashem, o senhor ensinou uma coisa chamada Derech Eretz, educação, bons modos. Agora, o meu irmão é mais velho que eu. O certo não é o mais velho ir na frente? Por que o senhor está me chamando? O senhor é o dono do mundo, eu não vou discutir com isso com o senhor, mas posso primeiro pedir permissão para ele? Aí, Moshe Rabbeinu fala com Aharon. Aharon fala: não, esse Hashem te chamou. Para com isso, é você que não está mais preparado. Ele também não sentia muito que estava, mas ele queria ter educação e falar assim: deixa o meu irmão mais velho na frente, merece mais velho. Aí ele falou assim: não, segue Hashem. Então, é uma duplicidade, um companheirismo muito grande também, né? Então, assim, não é que só que ele não se achava a última bolacha do pacote, bolacha falando bem paulista, né? Não se achava a última Coca-Cola do deserto, né? Mas ele também quis dar uma educação, né? Cara, deixar ele na frente também. Isso é muito importante, tá bom? E assim eu encerro dizendo que Mashiach também vai ter dificuldade de se achar o bom. Vão levantar para ele: não, claro. Vão querer comprar coisa na empresa dele e falar: não, tem que dar mérito para o Talmid Chacham. Ele vai falar: como assim? Não, tem outros aí bons também. Entendeu? Ele vai ser alguém que ninguém vai saber que ele é o tão eminente, não tão proeminente assim. Provavelmente ele vai chegar de kippah nos lugares, né? Talvez seja até um judeu aparentemente comum, religioso, né?
ele tinha aquela roupa listrada, uma calça jeans com tzitzit, talvez um sapato, um tênis, não sei. Vai chegar de blazer normal, assim, em lugares, as pessoas vão... Ah, mas esse é o Mashiach? É esse que vai ser o Mashiach? Então mesmo, sabe? Tá bom, Gabriel? Azar Kovaror. Amém. Bom,